igreja tem um esconderijo. Ele não está errado. Por que ele não está errado? O melhor esconderijo que tem é a igreja. Amém? Não é verdade? É ali que nós estamos, junto com o Pai, estamos ali reunidos com os irmãos, escondidinho do mundo que está aí cada vez pior, né? Irmãos, eu vou pedir para que vocês abram a sua Bíblia para mim fazer uma introdução no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 25, que diz assim, ó. Todos estão com sua Bíblia? O soldado que vai para a guerra sem a sua arma, fatalmente vai ser o quê? Morto, derrotado. Mas o soldado que está com a sua arma, com o seu escudo, será protegido. Amém? Podemos ler? Diz assim lá no livro de Hebreus, capítulo 12, 25. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Amém? Então nós temos que ter cuidado para não recusar a palavra de Deus. Amém? Irmãos, Deus cuida de você, sim ou não? Sim. Deus cuida de você a todo momento. Deixa eu achar aqui. Tá ligado aqui? Assim. Mudou, né? É o contrário. Eu trouxe a minha colinha para mim não se perder, porque infelizmente o tempo vai passando, quando a gente é moço, a gente não cuida da saúde e os olhinhos estão indo embora, né? Eu não consegui enxergar aquela letra lá. É brincadeira. Ó, às vezes, a vida, né, nos proporciona momentos difíceis, sim ou não? Nos quais nós sentimos fraqueza, sentimos solidão, ou até mesmo incertezas no caminho. A escola sabatina hoje nós conversamos muitas coisas ali, falamos bastante coisas. Falamos que no dia aí na aprovação, até os escolhidos serão balançados, mas se estiver de acordo com a palavra de Deus, não vai cair, né? Então, mas a vida ela proporciona muitas coisas para a gente. Então você veja bem, mas não se esqueça e nem despreze o grande amor de Deus por você. Quando as lutas parecerem mais fortes, não desanime. Não desanime, né? Pois Deus, Ele cuida de você. Ele é a luz no fim do túnel, no fim do túnel escuro do seu sofrimento, e quer lhe ajudar a enxergar a vida nova, repleta de paz e vitória. E eu separei 7 versículos para a gente estudar, discutir um pouquinho sobre os cuidados de Deus para a nossa vida. Versículo sobre como Deus Ele se preocupa por você, Ele se preocupa comigo. E o primeiro, Deus, né? O cuidado geral de Deus. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 104, versículo 14 e 15, diz assim: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor.
Então aqui é o cuidado geral. Além disso, irmão, além de Criador, Deus ele é o preservador de todas as coisas. Ele preserva você naquele momento de angústia, naquele momento que você está lutando e parece que tudo está dando errado. Deus ele cuida de você, basta você confiar, amém? Amém. Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele continua estimando a criação com bondade e misericórdia. Deus ele sempre vai ter misericórdia do teu povo. Deus ele não é um Deus vingativo, ele é um Deus justo. Amém? Ele conhece e zela todas as criaturas. Se você for no Salmo, vamos lá, Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145, versículo 9, diz assim, ó: o Senhor é bom para todos, não é só para o seu povo, é para todos. Quando fala de todos, está dizendo que é para o mundo todo, seja bom ou seja ruim. Derrama misericórdia sobre toda a sua criação, suas obras. Então, irmãos, não é uma coisa isolada. O Senhor ele zela por toda a sua criação, amém? Por causa dele, o mundo mantém-se de pé até hoje. Você imagina se realmente Deus virasse as costas, né? Vamos voltar lá para o passado, lá quando Jesus estava no madeiro. Você já imaginou se Jesus de repente olhasse para aquela multidão que ele curou, pelaquela multidão que ele veio para salvar, e dissesse assim, ó: Pai, eu não fiz nada de errado, não vou morrer por ninguém, eu vou descer desse madeiro. O que poderia ter acontecido, irmãos? Jesus poderia fazer isso, sim ou não? Mas ele escolheu o lado melhor da coisa. E muitas das vezes eu e você, nós escolhemos o lado bom ou o lado ruim? Não responda para mim, responda do seu coração. Porque a vida do Evangelho é no dia a dia. A cada dia que nós vamos tendo conhecimento de Deus, a cada dia que nós vamos tendo intimidade com Deus, nós vamos deixando de ser orgulhosos, nós vamos deixando de ser arrogantes e vamos aprendendo mais o amor de Deus. E nós vamos nos transformando verdadeiramente no caráter de Jesus, até Jesus voltar. Não é assim que é o Evangelho, irmãos? Infelizmente tem aqueles que escolhem o lado ruim do negócio, que até o final não aceita as misericórdias de Deus. Infelizmente é assim, né? Deus ele estende o seu cuidado ao mundo natural de forma contínua, para que a vida siga seu curso na terra até o fim. Isso quer dizer que Deus está no controle de todas as coisas. Engana-se eu e você quando nós achamos que Deus não está no controle. Por quê? Muitas das vezes nós oramos para um escape. Nós oramos para que Deus venha nos curar. Nós oramos para que Deus faça alguma coisa. Porém, no nosso coração nós queremos de imediato. E esquecemos que realmente Deus ele está no controle de tudo. No controle de todas as coisas. Às vezes você está ali trabalhando, tem um bom ano, uns bons anos na empresa que você está, e de repente chega uma notícia que você vai ser demitido. E você é um cristão, você é um estudioso da Bíblia, você é um cristão que diz conhecer os desígnios do Senhor. Não é assim? Mas aí vem o quê? Aquela tormentação na mente.
Foi o que eu estava falando hoje com os irmãos da escola sabatina. Se Jesus hoje chegar, eu tenho uma filhinha de 1 ano, aí eu querendo envelhecer minha filha antes da hora, de 1 ano e 2 meses. Se Jesus chega agora, nesse momento, e fala assim: Alexandre, eu quero a tua Bíblia agora. Por isso que eu estava comentando, quero a tua Bíblia agora. Por mais que eu busque a Bíblia, por mais que eu busque o Senhor, busque o entendimento, dentro de mim vai gerar o quê? Uma dúvida, um desconforto. Por mais que eu tente conhecer esse Deus, será que realmente eu vou entregar? Aí a gente vai se espelhar em quem? Abraão. Abraão tinha intimidade. Abraão, ele sabia que se ele subisse, ele ia descer com o menino. Eu quero ter essa fé. Então nós temos que entender que o nosso dia a dia no Evangelho é buscar sempre o Senhor e o seu entendimento. E através da onde? Da palavra. A palavra, ela é vida. Como eu li lá em Hebreus, muitas das vezes nós entramos dentro da igreja e a gente acha que aquela palavra não foi para mim. Aquela palavra não foi para o meu vizinho que não veio hoje. Ah, se o fulano viesse aqui. Mas espera aí, o Espírito Santo não trouxe você hoje aqui? Então ele não quer falar para o seu vizinho, ele quer falar conosco. Amém? Amém. Então, irmãos, Deus, ele sempre estende os seus cuidados. Ele mantém-se de pé até hoje. Deus, ele sempre vai estar com os olhos voltados a toda a sua criação, seja ela má ou boa. Deus, ele continua para que a vida siga o seu curso na terra e até hoje. Então seja grato pelo cuidado bondoso de Deus por toda a sua criação. Nós temos que ter gratidão no nosso coração. E muitas das vezes nos falta isso. E a gente muitas das vezes fala: não, eu sou grato. Oramos dessa forma, né? Olha, eu sou grato a Deus pela vida, eu sou grato a Deus por isso, eu sou grato a Deus por aquilo. Mas basta alguma coisa de errado acontecer, a gente se esquece de tudo isso, não é verdade, irmão? Irmão, se eu estiver falando alguma heresia, eu dou oportunidade para você levantar a sua mão e repreender aqui, tá bom? Amém? Sim ou não? A palavra de Deus, ela tem que ser feita e dita com muita responsabilidade. Não é simplesmente falar e falar e falar. Mas para você passar, você tem que ter passado por isso. Você tem que viver o que você prega e pregar o que você vive. Não pode pregar aquilo que você não viveu. Amém? Então, nós vamos ver o segundo passo. Deus está no controle. Vamos lá, Mateus, capítulo 10, versículo 29 ao 31. Mateus, capítulo 10, do versículo 29 ao 31. Aqui vem nos dizendo dessa forma, ó: quanto custa 2 pardais? Uma moeda de cobre. No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Aí eu fico pensando, se Deus, Ele traz o alimento para os animais, cuida, protege, Ele não iria nos proteger? Sim ou não? Irmãos, Deus, Ele exerce a supervisão de todo o universo. Mas não somente isso. Ele governa e preserva todas as coisas, mesmo as menores. E com seu cuidado e amor, Ele faz isso para que todas as coisas cumpram o fim para o qual foram criados. Você já faz ideia do porquê que você foi criado?
A irmã Gabi aqui já deu um spoiler para a gente. Nós fomos criados para adoração. Adorar 100%. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, pensando sobre espiritualidade e sobre carne. E na cabeça dessa pessoa estava muito confusa. Aí eu olhei para ela e falei assim: irmãos, a Bíblia nos ensina que a nossa vida não é metade carne e metade espiritual. Ela é 100% espiritual. Então não adianta eu estar aqui no sábado hoje bem vestido, junto com os meus irmãos, adorando o Senhor, terminar o pôr do sol, eu tiro a minha vestimenta do cristão, aí eu vou para a segunda parte, a carne. Deixo do lado cristão e vou ser carne. A minha vida ela tem que ser 100% espiritual. E Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele governa, Ele preserva todas as coisas, mesmo as menores, tal, tudo que eu já vi aqui. E por isso, saiba que você tem um propósito especial. E Deus cuidará de sua vida até que se cumpra todos os planos que tem para ti. E diz uma coisa: já se cumpriu os planos de Deus na sua vida, irmãos? Isso quer dizer que ainda está por cumprir. Então nós temos que levar uma vida diária, irmãos, em constante busca do conhecimento de Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Infelizmente, dentro da igreja tem muitas pessoas que estão adorando um Deus que não conhecem, não é verdade? Tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão adorando Deus sem conhecer Deus, achando que Deus é aquele Deus que você joga um pozinho e o milagre acontece, achando que Deus é somente amor, mas esquece da justiça de Deus. E se esquece que Deus ele está no controle de todas as coisas. Basta você pedir. Amém? E terceiro, Deus cuida de quem? Deus cuida de quem o ama. Estou voltando ali, mas está lá no versículo de Salmo 145, 14 e 20. Deus cuida de quem o ama. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Salmo 145, versículo 18 e 20 diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve os gritos por socorro e salva. Senhor, cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Esse versículo realmente, quando ele fala em todos os ímpios destruirá, realmente é fortíssimo. Você imaginou a vida inteira você pregando para a tua família, desejando que a tua família esteja ao seu lado, aos pés do Senhor, mas eles não querem. E quando você chegar no céu, você não vai ver aquela pessoa que você pregou, que você falou do amor, porque eles não aceitaram. A palavra ímpio, o que quer dizer ímpio? É aquela pessoa que conhece a palavra, que sabe que realmente Deus está no controle de tudo, porém querem viver como o mundo vive. Então, irmãos, Deus sustenta todo o universo, mas tem um cuidado especial pelo seu povo em todo o mundo. Esse mesmo povo possui algo característico do próprio Deus: o amor.
É por isso que eu falo, que uma parte da nossa vida aqui nessa terra, quando nós vamos buscando cada vez mais o entendimento desse Deus maravilhoso, nós vamos dando a oportunidade para que o Espírito de Deus venha nos ensinar a amar a verdade, amar o nosso próximo, amar o nosso Deus, fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas infelizmente, em contrapartida, nós temos o mal também trabalhando ao nosso lado. E hoje a jogada do mal, o que ele faz? Ele vai jogar coisas aparentando amor para nos enganar. É por isso que tem muitos aí fora se destruindo, achando que realmente está amando o teu próximo. E não está. O que seria o amor? Paulo ele fala muito bem lá em Coríntios o que é amor, né? Então esse mesmo povo possui as características, né, do próprio Deus, né, o amor. E Deus ama o seu povo e zela por eles. Amém? Amém. É tão maravilhoso, irmãos. Porque muitas das vezes, até quando a gente não ora, não faz uma oração específica pela nossa saúde, Deus ele está zelando por nós. Há 6 meses atrás, eu fui ao dentista porque deu um problema no dente e eu perdi o meu dente. Aí fui fazer a radiografia e tal, isso, aquilo, e eu sempre se queixava, que sempre estava inflamando, eu achava um absurdo isso, mas eu fui. Quando eu peguei a radiografia, cheguei ao dentista e tal, para ele fazer a cirurgia, para fazer o implante. Aí ele falou que não poderia fazer implante, ainda porque eu estava com um câncer nesse dente. Já fazia 4 anos. Inflamava, a boca ficava inchada, eu não sabia o que era. Mas olha que coisa, Deus estava zelando. Mas quando veio essa notícia, meu coração começou a palpitar e eu comecei a querer ficar o quê? Assombrado. Mas aí de repente eu voltei e falei, Senhor, o Senhor é o Deus que cuidou até agora. E eu creio que o Senhor vai cuidar para fazer a obra completa. Retirou. Tomei os medicamentos, sofri um pouco, veio aquela controvérsia na minha cabeça, e ao mesmo tempo eu pensava, muitas das vezes eu falo para o meu filho, olha, eu acho que dessa vez eu não passo, vamos falar. Ele dava risada, eu falei, calma, vamos orar. Aí eu começava a dar risada, falei assim, ainda bem que Deus muitas das vezes não ouve. Ele ouve, né? Mas ele não faz questão das besteiras que a gente fala. Fui fazer outro exame, um mês depois. Fiz a radiografia. Levei para o médico, dentista, cirurgião. Ele olhou lá. Ele falou, Alexandre, o seu caso, você teria que fazer no mínimo 6 meses de tratamento para ver se você revertesse isso aí. Mas você já não tem mais nada na boca. Aí eu posso falar o que para vocês, irmãos? Deus, ele cuida ou não cuida? Agora tem um requisito, irmãos. Alimentação, porque quando a gente fala de alimentação, muitos torcem o nariz, né? Na minha casa a gente mudou a nossa forma de se alimentar tem quase 4 anos. Se não fosse isso também, eu acho que teria agravado. E esse nódulo que saiu é devido a uma alimentação que eu tive no passado. E Deus foi cuidando da maneira dele, foi zelando. Amém? E hoje eu estou com a honra e glória do Senhor. Eu não sou acostumado a falar testemunhos. Mas Deus ele é grande nas nossas vidas quando a gente realmente crê e faz. Procura fazer a vontade dele. Se Deus está falando para você mudar a sua alimentação, fique atento, porque algo está por acontecer. Sabia disso? Algo está para acontecer. E Deus vai dando os vestígios. Olha, faz isso. Olha, muda isso. Olha, é desse jeito. Ouça a voz do Espírito Santo. E você vai ter uma vida boa. Amém? E o que mais, irmãos? Aqui que fala, mesmo passando por dificuldades, creia em Cristo. Olha aí. Mesmo quando você recebe um diagnóstico, mesmo que você recebe alguma coisa que é ao contrário daquilo que você imaginou, continue
faz. Ele faz, ele já venceu o mundo, irmãos. E ele quer que eu e você vença também. Mas se a gente não prestar atenção naquilo que ele está nos ensinando, como que a gente vai poder progredir na nossa vida espiritual? Não tem como. Não tem como agradar a dois senhores. Ou você agrada a Deus, me perdoe a franqueza, ou você agrada o diabo. Um dia eu falei isso com um colega do trabalho, falou: eu não falo esse nome, não, esse nome. Por que, irmãos? Por que não fala esse nome? Não, eu tenho medo. Nossa, eu tenho que ter medo o que Deus pode fazer. Não o que o diabo quer fazer. Porque o diabo não tem poder nenhum para tirar a sua vida. Não tem, irmãos. Sem permissão de Deus, não tem. E o que mais aqui que ele fala? Olha lá. Ele lhe disse para ter o quê? Bom ânimo. Abra sua Bíblia lá em João 16, 33. Olha que maravilha, quando a gente crê em Cristo Jesus, Ele dá ânimo para a gente. O que está escrito aqui? Eu lhe falei tudo isso para que tenha paz em mim. Aqui no mundo vocês terão o quê? Alegria, contentações. É isso que está escrito, irmãos? Aflições. Vai ter o quê? Aflições. Deixa eu ver se é isso mesmo. Aqui no mundo vocês terão, olha, é aflições. Mas o que ele fala mais? Anime-se, pois eu venci. Irmãos, nós estamos tendo aflições, sim ou não? Nós estamos olhando para o mundo aí hoje, nós estamos vendo os nossos jovens, nessa geração de hoje, com essa tecnologia tão avançada, se perdendo cada vez mais, sim ou não? Qual que é o nosso dever? Ter ânimo, buscar em Deus sabedoria para direcionar esses jovens no caminho do Senhor. Todas as manhãs eu oro: Senhor, me dê sabedoria para me colocar a minha filha no teu caminho. Me dê sabedoria para ensiná-la do teu amor. Porque não é fácil, hoje em dia não é fácil. Hoje você vê pais dão lá o celular para o seu filho de 5, 6 anos. O que uma criança de 5 e 6 anos tem para ter celular? Nada contra, mas nada a favor. Isso prejudica. Irmão Alexandre, você também tem uma menininha também. A nossa meta, eu e minha esposa, é deixar ela pegar uma telinha depois dos 12 anos. É inacreditável, não é? É difícil, não é? Mas é difícil, pai. Mas se a gente ensinar desde agora as disciplinas, não vai ser difícil. Não vai ser, porque Jesus, ele venceu o mundo. Jesus, ele dá ânimo. Quando você está quase perdendo o fôlego, ele vai lá e te dá o quê? Mais fôlego para você vencer. Você quer uma prova disso? Imagine agora, olha para trás da sua vida, antes de você conhecer esse Jesus. Quantas lutas você já não passou? Sabe aquela luta que você chegou a falar assim: eu não suporto, eu vou morrer agora, não vai dar certo? E de repente Jesus faz assim, ó, tenha fôlego. Aí você venceu. Aí vem outra luta. Aí você quer o quê? Aí Jesus vem e te dá ânimo. Aí você vai aprendendo. Você abre a Bíblia. Você vai lendo. Você vai tendo comunhão. Você vai tendo entendimento. E você vai entendendo que o controle de tudo está na mão de quem? Do seu Criador. Do seu Deus. Amém? Na presença de Jesus, há sempre paz, alegria e esperança, mesmo quando há dificuldades. Ele pode livrar de todos os perigos aqueles que confiam verdadeiramente no seu amor e graça. Por que muitas vezes a gente passa por os perigos? Porque às vezes nós somos como Tomé, né? Eu preciso tocar para mim realmente entender. Sabe, as dificuldades estão aí, é um crescimento para o cristão. Eu penso assim, quando a dificuldade vem, é para que eu e você venha
a falar desse amor. Porque quando você vence a dificuldade, é tão gostoso quando você chega com uma pessoa que está em dificuldade, você fala, olha, eu abri a minha Bíblia hoje de manhã, eu busquei no Senhor. Qual seria a melhor ação que eu poderia tomar no dia de hoje? E de repente me aconteceu algo que imaginável. Aí eu lembrei daquilo que eu li na palavra do Senhor e me deu o quê? Ânimo. E eu venci. Aí a pessoa fala assim, puxa, aí tem aquela palavrinha, foi Deus que te enviou, eu estava com um problema assim, você falou, eu senti um alívio no meu coração. Já aconteceu isso com você? Eu acredito que sim. Aí a pessoa sai maravilhada, né? E o quarto, irmão, Deus cuida dos seus temores. Quem tem temores aqui, irmãos? Deus cuida dos seus temores. Não saiu ali também, precisou entender. Lucas capítulo 12, verso 32. Vamos lá. Lucas 12, versículo 32. Olha que interessante o que Jesus fala. Não tenha medo, pequeno, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. Irmãos, a confiança total e sincera no cuidado de Deus é uma das características dos filhos do Senhor. Sabe quando você está confiante, você chega para a pessoa falando dessa confiança, que a pessoa olha para você e fala assim, eu duvido que isso vai acontecer na sua vida. Mas você é tão confiante que você olha nos olhos da pessoa e fala, Jesus falou, se eu confiar, vai acontecer. Aí a pessoa acaba crendo que realmente Deus, Ele é o que faz. O porquê? Olha lá. Como bom pastor, Ele cuida de todas as suas ovelhas. Nada que você realmente necessite vai lhe faltar. Está onde? Lá no Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Interessante isso, né? Por que ainda está faltando algumas coisas, irmãos? Uma pergunta que a gente tem que refletir. Se ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas por que ainda falta algo em mim? Por quê? Porque eu ainda não aprendi a amar verdadeiramente com o amor de Jesus Cristo. Eu ainda não aprendi a ser sincero, como Jesus Cristo nos ensinou a ser. Por isso que falta muitas coisas aqui, né? Aí ele fala aqui, com isso em mente, não tem uma dificuldade que possa surgir. Confie no amor que lhe sustenta a cada dia. Lembre-se que a vida não se resume apenas a esse tempo aqui no mundo, mas ela continua e caminha para a eternidade no reino de Deus. Seja confiante, pois Deus prometeu conceder-nos um lugar junto dele no reino glorioso. Amém? Irmão, imagina quando a gente chegar lá no céu, encontrar os nossos amigos, os nossos queridos. Nós vamos ter uma vaga lembrança ali. Mas imagine, aquela pessoa que você lutou tanto para ela aceitar Jesus, e você vê ela lá. Mas já digo de princípio, qual vai ser a maior surpresa lá no céu? Essa é a maior surpresa. E eu quero estar lá. E quando eu estiver lá, eu quero ver todos lá. Imagina você estar debaixo da árvore, do papinho, né? Olha que gostoso. Não ter pressa, né? E o 5 é assim, Deus protege e sustenta. Sim ou não, irmãos? Deus protege e sustenta. Acho que eu voltei, né? Deus protege e sustenta. Salmo 139, 5. Diz assim: Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a
tua mão sobre mim. Irmãos, Deus ele preserva e governa todas as coisas, sim ou não? Ele é o governante, Ele está no controle de tudo. Ele nos cerca com a sua divina proteção e amor, maior que qualquer guarda-costas. Deus nos livra dos males que até desconhecemos. Olha aí, quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei uma coisa que aconteceu na minha vida que poderia ser fatal. Um acidente que poderia tirar a minha vida. E Deus ele é tão zeloso que Ele cuida dos momentos que a gente jamais imagina. Sabe quando você está desatento ao atravessar a rua? Um dia aconteceu comigo. Já não enxerga a natureza, né? Mas não tinha nada na rua, gente. Olha, me arrepia, só de falar. Não tinha ninguém. E estou eu indo lá, bonitão, né? De repente passa um avião. Vamos cá, um avião. Só senti uma coisa fazendo assim. E jogou para trás. Minha perna amolleceu, eu sentei e a lágrima desceu. Eu falei, poderia. Se pega eu, não ia sobrar nada. Aí eu falo, até no momento que você nem espera, Deus ele está cuidando, irmãos. Deus ele está à frente. Ele põe a sua mão sobre você como cobertura, né? E mesmo que haja ameaças e perigos lá fora, lembre-se que Deus é o Pai que lhe protege todos os dias da sua vida. Ore, seja grato pelo amor cuidadoso do Senhor, né? Cuidadoso do Senhor na sua vida. Amém? Seja grato, tenha gratidão. E o sexto, irmão, Deus ele consola em meio à dor. Quantos de vocês têm dor no seu coração aí? Todos nós, né, irmãos? Às vezes é uma perda de um ente querido, né? Às vezes é sabe? São tantas coisas, né? Uma perda de coisas valiosas na nossa vida. Não digo só material, mas também espiritual. Mateus 5,9 diz, bem-aventurados que choram. Não, eu errei aqui. Deixa eu achar aqui. Mateus 5,9. E na hora de eu digitar, eu acredito que eu digitei errado. Cinco nove, diz assim, felizes os que provêm a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? É o slide errado. É o 5 mesmo. É Mateus 5, 9. É isso mesmo. Só que esse 4 aqui, irmãos. 5,4 fala dos que choram. Isso, mas não é esse, tá? Não é esse. O que choram é o 6. É esse mesmo. É o slide errado. É esse mesmo. Eu perdi um aqui. Bem-aventurados que choram, porque são consolados. Amém? Então está certinho isso aí. Você veja bem, às vezes você está ali com uma dor no seu coração, você chega até a desanimar. Mas bem-aventurado os que choram. Porque Deus ele vai consolar, e consola mesmo, irmãos. E consola, viu? Ó, Deus ele... na noite escura da alma,